Então, eu vou começar, antes de eu me apresentar, eu vou começar agradecendo, né? Agradecendo a todos vocês que estão aqui comigo hoje, nessa noite de quarta-feira. Essa é uma semana especial, né? A gente, né, especial no sentido de a gente teve a perda aí do Aaron Beck na segunda-feira, que é um gênio, e tudo que eu vou falar aqui hoje passa pelo raciocínio dele, pela genialidade dele. Então, assim, o meu objetivo hoje é poder trazer para vocês a base da terapia cognitiva comportamental para aplicação clínica, tá? Então, assim, eu sou Fernanda Coutinho, então, aqui me apresentando, eu sou a Fernanda Coutinho. Eu tenho 20 anos aí de prática clínica e fiz mestrado, doutorado, muito com a intenção de dar aula, né? Eu entrei na pós-graduação, né, com esse desejo, com o desejo de me tornar professora, mas eu já estava na clínica, eu já atendia, então o meu mestrado e o meu doutorado foram em intervenções clínicas para tratar transtorno de ansiedade generalizada. O que eu amo fazer nessa vida é estar no meu consultório atendendo pessoas. E a outra coisa que eu amo fazer nessa vida é estar aqui com vocês, podendo passar todo esse estudo, todo esse conhecimento, toda essa dedicação que eu tenho dentro do meu consultório para que vocês possam ajudar outras pessoas, né? A gente está vendo aqui, né? Tem gente de vários estados. Eu não consigo, né? E nem quero, na verdade, dar conta disso tudo. Eu quero que a gente tenha mais pessoas levando a terapia cognitivo-comportamental, que hoje é a terapia com melhor base, né, de evidência para a maioria dos transtornos. Então, a gente poder levar isso para mais pessoas, eu acho que o futuro é essa terapia baseada em evidência, que vai ter sempre como base a TCC, por mais que a gente vá modificando, algumas coisas vão sendo acrescentadas, vão sendo reorganizadas, mas é nisso aí que eu acredito, tá? Então, o meu objetivo hoje, eu quero sair daqui hoje com a certeza de que vocês conseguiram entender o raciocínio por trás da teoria, porque quando a gente entende a teoria, a gente consegue usar isso no nosso consultório de uma forma que faz muito mais sentido, tá? Então, nesse momento, eu quero falar para vocês sobre os objetivos terapêuticos na TCC. E por que eu quero falar dos objetivos terapêuticos? Porque quando o paciente chega e seguindo o raciocínio de eu preciso entender a base da abordagem que eu trabalho, para que eu possa começar a pensar em ajudar o meu paciente, eu entender quais são os meus objetivos como cognitivo comportamental, né? Além de, claro, ter o objetivo de ajudar o meu paciente, né? Mas quais são os meus objetivos em termos de estrutura, em termos de forma de funcionar. Isso vai me ajudar muito a ter claro o meu caminho, ok? Eu vou explicar isso para vocês ao longo dessa parte da aula. Então, vamos lá. A TCC é uma abordagem estruturada. Quando a gente fala de uma estrutura, a gente fala de uma organização. Isso não fala de forma alguma de uma rigidez. São duas coisas completamente diferentes. Você ser organizado, você saber aonde você quer chegar na sua sessão, você saber aonde você quer chegar no final do tratamento com o seu paciente e você saber o caminho que você deve seguir para isso facilita a vida. Tá? E aí, a gente tem um trabalho de curta duração quando a gente pensa em abordagens em que são para a vida toda, né? Sim, que a terapia, né, a psicanálise, né, aquela coisa para a vida toda. A gente tem uma ideia de que o paciente chega com objetivos e que de tempos em tempos lá, talvez ele se sinta bem o suficiente e nós juntos construímos a possibilidade dele se tornar o próprio terapeuta dele, por um tempo que seja, para que ele possa seguir a vida dele sem a terapia. Isso não quer dizer que ele não possa querer fazer terapia em outros momentos novamente, isso não quer dizer que ele não possa procurar até o terapeuta antigo, tá? Mas quando a gente fala de curta duração, é importante a gente entender que a gente não está falando dessa curta duração de protocolo de tratamento de pesquisa. Lembrem da base da TCC. A base da TCC
vem do Aaron Beck, que era um pesquisador, e pesquisas precisam ter um tempo de tratamento, um tempo de avaliação, tá? Por mais que tenham os follow-ups, né, que são os segmentos, que a gente vai testando, né, depois de 1 ano, 3 anos, ela precisa ter um tempo. O nosso consultório não tem essa característica. Então, a gente pode, tá? E deve, digamos assim, ficar com o paciente o tempo que ele precisar. Um tratamento meu curto, para mim, é um tratamento de 1 ano, tá? Claro que eu tive tratamentos de 6 meses, já, mas no geral, assim, no meu caso, eu fico mais ou menos 1 ano. Agora, um paciente com transtorno de personalidade é um paciente que vai ficar com a gente por 3, 4, 5 anos, aí até estabilizar, muitas vezes. Então, quando a gente fala de curta duração, é no sentido de que a gente tem uma estrutura e a gente tem o objetivo de dar alta para esse paciente. E é importante a gente entender assim, ela é voltada para o presente. E aí vocês me perguntam assim, mas e se eu quiser falar da história da minha avó quando eu tinha 5 anos? Gente, se a história da sua avó quando você tinha 5 anos está na sua cabeça hoje, esse é o momento presente. O presente para a terapia cognitivo-comportamental é tudo que está no pensamento do paciente, tudo que está na forma dele de funcionar nesse momento. E isso pode ser em relação à vida profissional dele. Isso pode ser a raiva do pai dele quando ele era criança. Se está na cabeça dele hoje, é o momento presente dele e é isso que me importa. É aí que eu vou trabalhar. E eu vou trabalhar aí com base na formulação do caso, na abordagem que eu trabalho. Então, eu entender que a forma de pensar do meu paciente, a forma de sentir do meu paciente está relacionada a um sistema totalmente interligado de crenças, de temperamento, de predisposição genética. Então, eu vou colocar tudo isso na formulação do meu caso. Eu vou botar os pontos fortes do meu paciente. O que ele tem de ponto forte? O que fez ele conseguir chegar até onde ele chegou com todas as dificuldades que ele está me trazendo? Isso é ponto forte, isso me interessa, isso vai estar lá na formulação do caso. E sempre com esse foco do empirismo colaborativo, que nada mais é do que estamos juntos nessa. Eu e você vamos juntos construir isso. Eu sei de terapia cognitivo-comportamental, você sabe da sua dor, você sabe da Maria, você sabe do João. Eu sei que de uma situação é a forma da gente pensar que faz a gente reagir. Mas as suas situações, a sua forma de pensar e a sua forma de reagir, quem sabe é você, e é você que vai me contar. E a gente vai juntos construir esse raciocínio com foco nos seus objetivos. E aí, quais são os objetivos terapêuticos? A gente tem 2 grandes objetivos. Atingir os objetivos do próprio paciente, né? O que traz ele para a terapia, e fazer com que ele se torne o que o Beck chama do seu próprio terapeuta, que nada mais é do que oferecer as ferramentas para ele, a partir de uma psicoeducação, para que ele possa usar os instrumentos que ele aprender em terapia na vida dele. Então, vamos lá. Pontos importantes que eu preciso saber. Hoje a nossa aula é da base, né? Então, eu quero ajudar o meu paciente a atingir os objetivos dele. O que são pontos importantes para eu ter? História familiar, situação de vida atual. Então, eu quero a história dele, eu quero a situação atual, eu quero os pontos fortes, os recursos, eu quero saber em que cultura ele está inserido, como é, né, a vida dele. Eu quero saber se ele tem questões físicas, eu quero saber a forma dele pensar, sentir, se comportar, quais são tudo me importa. E aí, quais são os objetivos do paciente? No geral, os objetivos do paciente estão relacionados aos valores dele, às metas dele, aos objetivos dele. A gente entende valores como algo mais amplo. Por exemplo, eu posso ter como valor ser uma pessoa amorosa. Ter amorosidade na minha vida pode ser um valor para mim. E a partir desse meu valor, eu posso ter como objetivo namorar, casar, ter filhos, me relacionar com pessoas, porque eu entendo que assim eu vou estar próxima desse meu valor, de poder passar esse amor que eu tenho dentro de mim para outras pessoas.
Então, eu posso ter como valor a generosidade. E o valor, meu Deus, a generosidade, eu posso ter como objetivo passar o meu conhecimento para mais e mais pessoas, eu posso ter como objetivo doar coisas, eu posso ter como objetivo uma série de coisas que eu entendo que me deixam próximas de um valor que é meu. Entendendo que esses valores, eles vão mudando ao longo da nossa vida, né? Tem épocas que a gente tem mais um valor, tem épocas que a espiritualidade é um valor, tem épocas que a gente não está mais tanto aí para a espiritualidade, tem épocas que a gente tem amorosidade como um valor, tem épocas que a gente não está tão aí para isso como um grande valor, então isso vai se modificando, a gente acrescenta, a gente tira, e por isso que a gente pode buscar a terapia em diversos momentos da nossa vida, porque a gente pode resolver algum objetivo relacionado a um valor num determinado momento, ficar super satisfeito com isso e, em um outro momento, buscar por outras razões. E o que a gente fala? Quando a gente fala que a gente quer que o paciente se torne o seu próprio terapeuta, a gente está falando aí de habilidades de enfrentamento. No geral, o paciente, quando ele chega, ou ele não está conseguindo enfrentar as situações da vida dele da melhor forma, de uma maneira habilidosa, por exemplo, ele não está conseguindo ser assertivo, ele não está conseguindo ser empático, ele tem dificuldade de se colocar no lugar do outro, isso causa prejuízos, ou ele não consegue dizer não, ele não tem habilidades de enfrentamento. Alguns outros pacientes vão chegar no consultório com dificuldade de solucionar problemas, eles têm problemas reais, ele chega no consultório e você fala, gente, esse cara tem um problema real, grande, mas ele não está conseguindo solucionar. E muitas vezes o paciente chega com uma desregulação emocional. Ele chega com emoções muito intensas, emoções que vêm se arrastando por muito tempo, e ele não está conseguindo se regular. Então, a gente vai precisar entender isso, tá? Hoje eu quero trazer para vocês a perspectiva da TCC. Então, a gente tem esse olhar do... O paciente chega, ele pode trazer... inabilidade de enfrentamento, ele pode trazer dificuldade de solucionar problemas, ele pode trazer desregulação emocional, ou ele pode trazer isso tudo juntos, tá? E aí, na primeira sessão, o que eu quero? Eu quero coletar informações para fazer um diagnóstico, mesmo que o diagnóstico seja, ele não tem um diagnóstico fechado, tá? Então, na TCC, não necessariamente o paciente precisa ter um diagnóstico fechado. Eu vou começar a colher informações para minha conceitualização. Como isso? De uma forma muito fluida, muito leve. O paciente chega me falando, Fernanda, eu estou muito ansioso. E eu acabei te procurando porque eu assisti uma aula ontem e eu vi que eu não sei nada de psicologia, eu estou muito perdido. Eu estou muito perdido, isso me deixa muito ansioso. E aí eu vou começar ali muito de leve. Então você está me contando que ontem aconteceu uma situação específica, que você estava numa aula, e nessa aula você ficou se sentindo muito ansioso, começou a passar na sua cabeça de que você não ia dar conta, de que você não ia conseguir aprender, e o cara vai dizer, isso, então ele vai sentir que você está criando vínculo com ele. Quando você dá um retorno daquilo que ele te traz, de uma forma estruturada dentro da base da TCC, o paciente se sente acolhido, compreendido, e ele sente como se você estivesse trazendo aquilo que ele trouxe totalmente embaralhado, confuso, porque ele está confuso, você trouxe aquilo de uma forma clara. É como se ele trouxesse uma mala toda desarrumada e você falasse, espera aí, então aqui é roupa separando, e aí você devolve para o paciente as mesmas roupas, na mesma mala, só que de uma forma muito mais organizada. E ali faz o paciente entender duas coisas. Ela entendeu o que eu preciso, e ela está conseguindo me ajudar a me organizar. Esse vínculo inicial, que não tem julgamento nenhum, que não tem crítica nenhuma, que tem só, eu quero entender essa bagunça aqui, eu quero te ajudar nessa bagunça aqui, isso cria vínculo, isso fala de aliança terapêutica, tá? E aí a gente vai nessa primeira sessão estipular quantas sessões o paciente precisa por semana. No geral, a gente trabalha com uma vez por semana, mas um paciente muito deprimido, um paciente com alguma questão muito grave, muitas vezes a gente no início faz 2 vezes por semana, enfim.
A gente precisa ver se a gente precisa encaminhar esse paciente para algum médico, algum fisioterapeuta, endócrino. Então, esse início, a gente já vai trazendo ali algo da aliança terapêutica que é importante, tá? Quando a gente consegue passar para o paciente que a gente está organizando ali coisas básicas, mas que ele nunca fez, ele nunca parou para se dar conta de que numa situação tem uma forma de pensar, tem uma forma de reagir, ok? E aí a gente já vai familiarizando o paciente com a TCC, mas, gente, prestem atenção. A gente precisa ter isso muito claro, ó. Eu não preciso, na primeira sessão, trazer para o paciente uma psicoeducação formal da terapia cognitivo-comportamental. Se eu consigo virar para o meu paciente e falar, olha, numa situação, você se sente dessa forma, acaba reagindo assim, e isso gera uma série de reações. Eu entendo que você se sinta ansioso quando você pensa que você não vai dar conta, quando você pensa que é muita informação para você. Eu entendo a sua ansiedade nisso. O paciente se sente acolhida, se sente vinculado. E isso é mais importante do que qualquer coisa nessa primeira sessão. O vínculo, a aproximação, o acolhimento, o não julgamento, o entendimento das queixas dele. É claro que eu estou aqui com a base da TCC. Eu sei que a forma de pensar desse cara está mantendo essa desregulação que ele está me trazendo, tá? Então, sim, acho que nessa parte, né, dos objetivos, a gente tem que ter muito claro a importância da relação terapêutica, a importância de uma escuta respeitosa, de uma escuta acolhedora, né, de entender assim, essa pessoa chegou aqui hoje, veio aqui hoje para mim, ela tem uma necessidade que não está sendo acolhida, ela tem uma demanda que ela está tentando e não está funcionando fora daqui. O que ela precisa? Como eu posso suprir o que ela precisa com o conhecimento que eu tenho? Essa é a pergunta que a gente tem que ter como base para começar o tratamento. E aí, como é que é a nossa atitude, tá? Então, a gente tem que ter uma atitude... Alguém rabiscou aí na tela, gente. Se vocês puderem apagar, alguém sem querer rabiscou a tela. Como é que é a atitude do terapeuta? A gente tem que, né, ter uma atitude empática, respeitosa, não crítica, colaborativa com o nosso paciente. A gente precisa ser sensível às questões do paciente, né? Em que cultura ele está inserido, como é a vida dele financeira, qual é o nível dele educacional, tudo isso influencia em como ele é, em quem ele é, tudo isso é dado de conceitualização cognitiva. E a gente tem que ter um olhar muito aberto, muito observador, tá? A tudo que está acontecendo ali na sessão. Então, quais são as perguntas iniciais importantes, tá? Para você, terapeuta, tá? Qual é a pergunta que eu quero que você tenha na sua cabeça? Quais informações eu preciso para criar uma conceitualização cognitiva inicial? Começar a conceitualizar o meu paciente. Para começar a pensar num plano de tratamento. Como eu posso fazer isso ao mesmo tempo em que eu instauro esperança e começo a criar uma aliança terapêutica? Isso aqui é o que vocês precisam ter na cabecinha de vocês logo no início. Então, os objetivos até aqui são, né, entender que os objetivos, eles são como uma bússola para a gente, tá? Que vai apontar que caminho a gente vai seguir. A gente vai usar a relação terapêutica dessas primeiras sessões como uma ferramenta, como um instrumento ali naquele início, ok?